ao Valdir e sugiro a vocês que estão me ouvindo. Há dois remédios jurídicos para essa situação. Um é o mandato de injunção e o outro é uma ação civil pública proposta pelo sindicato. O que eu falo do sindicato? O sindicato ele tem um peso, pessoal. Vocês podem pensar que é a mesma coisa, mas juridicamente não é. O sindicato ele tem uma carta sindical, ele tem a anuência, ele tem a autoridade, por isso que se prova isso que fez, ele entrou na Justiça Federal, e talvez, né, uma sugestão, seja talvez esse até o caso, né, já que o STF deixou a norma constitucional, talvez, mas é por advogado, né, tomar as medidas apropriadas, até uma ação do próprio Supremo Tribunal Federal, para que, né, qual é a sugestão? Para que os sindicalizados, os associados, né, eles tenham uma liminar, aí sim é diferente, tem uma liminar para garantir, aí quem que eu estou falando, Valdir? Tira a cópia de cada venceu, conseguiu eliminar, até que o governo do Estado, os caras querem ficar de 50 anos lá, não importa, vocês vão estar com a liminar de vocês, podendo fazer a corrida de vocês. Ou uma ação civil pública para obrigar que o governo do Estado do Pará, ele regulamente a norma. Porque hoje vocês são clandestinos, eles falam que são clandestinos, para falar que é linguagem, todo mundo sabe, porque todo mundo é quem está fazendo pela questão da norma. Por quê? Porque vocês estão impedidos pelo próprio governo do Estado de se regularizar. Então, quer dizer, não é o taxista que não quer cumprir a lei, é o Estado que não está dando a condição do trabalhador, do taxista, dele poder ser regulamentado. Então, o que é para fazer? Nós demos hoje, o Valdir está dando hoje, o primeiro passo, com base, inclusive, na norma jurídica dessa legislação. É claro que a gente não vai cumprir tudo, mas isso vai subsidiar, né, um processo judicial contra o governo do Estado do Pará. Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Uma das coisas que a norma pede, vocês terem uma ideia para que isso é demorado. Né? Quem vai dizer quantos taxistas vão estar em cada rota, essa coisa toda? Pela norma. É o Detran, que tem que fazer um estudo disso daí. Nós já acabamos entrando na frente. Né? A gente entrando com a ação. Por quê? Porque o Detran já vai ter esse subsídio por quê? Pelos próprios taxistas. Aqui, ó, nós temos, aqui de Capanema tem 20 que vão para Belém, 10 que vão para Capitão Pouso, 5 que vão lá para Santa Luzia, lá de Santa Luzia tem 10 que vão para Capanema, outros 20 vão para Belém, enfim. Então, esse cadastro que eu vou de, através do sindicato, né, junto aqui com a parceria aqui das associações, vai ser protocolado junto à ARTRAN. Então, esse é o primeiro passo. Então, quer dizer, nós não estamos nos negando a cumprir as normas. Eles é que estão. Paralelo a isso, contrata-se um advogado para que seja impetrada esta ação, ou esse pedido de liminar. Né? São duas formas que eu vejo. Ou é o mandato de injunção. O que é o mandato de injunção, gente? O mandato de injunção é o seguinte: é quando o sindicato, a associação, ela entra com uma ação contra o Estado, para que o Estado que está se omitindo, que é o caso, se omitindo de cumprir a lei, né, e que está ao mesmo tempo prejudicando o trabalho daqueles que praticam aquela modalidade, que no caso é o frete e o táxi lotação. Então, este mandato de injunção, esta ação judicial, ela está com base na própria Constituição Federal, que é o direito universal ao trabalho. Então, o subsídio dela, com grande chance, estava falando isso, é uma minha opinião, tá? Minha opinião, ela tem grande chance de sucesso. Por quê? Porque no final dessa norma, que ela já é antiga, que a gente está falando, ela termina com um artigo interessante, que a maioria das pessoas podem, que não tem ainda, como é que eu vou dizer, tanta proximidade com o direito, mas ela termina com o último artigo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Então, ou seja, né? Esta aqui, ó, né? O poder, aí diz assim, né? O poder executivo regulamentará essa lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, o poder executivo ele está descumprindo o artigo 20, que é o quê? É regulamentar a lei. O que está falando para regulamentar a lei? Um é isso, cadastrar. Então, isso daqui a gente pode fazer. Os taxistas podem fazer isso. Eles podem se cadastrar. Isso vai dizer para as autoridades judiciais, para o governo do estado do Pará, que nós não estamos nos negando a nos regularizar. Muito pelo contrário, nós estamos inclusive assumindo uma posição que seria inclusive deles, uma situação proativa. Nós estamos cumprindo uma norma que eles estão deixando de cumprir. Então, e a segunda é a questão da própria norma, que ela se faz cumprir. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso também nos dá um outro amparo. Eu estava dando uma lida aqui na legislação, que em caso, nesse meio tempo que a gente vai entrar, isso também nos dá subsídio para você também contestar multa, para você contestar alguma coisa que Deus nos guarde, Nossa Senhora abençoe todos vocês, mas que não permita que nenhum carro seja linchado, nenhum carro seja preso, né? Mas que a gente possa nos dar o subsídio para poder retirar os carros sem multas, né? E sem preço de curral, esse tipo de coisa. Então, pessoal, assim, isso é importante do ponto de vista material, que vocês tenham uma força, vocês tenham um instrumento para poder assegurar o direito de vocês trabalharem. O segundo, que o pessoal fala de política, mas aí sim, aí é diferente. E eu vou dar aqui um caso brevíssimo para vocês, que aconteceu agora no caso dos professores, né? No caso dos índios e tal. Né? Vocês pensam que só foi mobilização? Vocês acham isso? Vocês acham que não, todo mundo de gritando, não quero, não foi isso não. Eles também entraram na justiça. Então, quando a gente entra na justiça, o governo, ele chama os taxistas para conversar. Porque agora nós estamos aqui acuados. E agora, o que vai fazer? Não, agora a gente está indo para cima. Estamos sendo proativos, estamos cobrando nossos direitos, judicialmente, né? Com garantia na própria lei do governo do estado do Pará. Então, meus amigos, para não me estender demais, né, eu quero sugerir a vocês, né, que vocês, né, contratem, deixem à frente disso daí, né, um advogado que advogue isso para poder entrar com essa ação. Se não tiver isso, essa situação, pelo que eu estou vendo, pelo que vocês já viram no passado, e isso está voltando de novo, os caras já estão com raiva porque caiu a inconstitucionalidade da norma, eles não estão satisfeitos com isso. Então, o que é que eles têm de forma para poder prejudicar os taxistas? Deve ser bem claro o objetivo de todo mundo aqui. Qual a única forma disso daí? É fazer com que o Estado se omita de fazer isso. Por quê? Porque o Estado também tem a obrigação de continuar multando, de continuar correndo atrás de taxistas, de continuar guinchando, porque a norma não está regulamentada. Eles podem fazer isso. Eles podem fazer isso. E a gente tem que se defender. Então, como o Valdir falou, ou as pessoas se unem e entendam isso de uma vez, que hoje é com um colega, hoje é com um cara lá de São Miguel, é com um cara de Caxanhal, com um cara de Santa Luzia, é com um cara de Bragança, amanhã é com um cara de Capanema. Mas não foi ele, amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você. Amanhã o seu carro está lá, é você que está na situação. Então, a recomendação é essa, que o Valdir trouxe aqui, né, para levar para vocês o apoio, né, que é o nosso deputado Joaquim Passarinho, que já é um amigo aqui da categoria, já não é de hoje, né, o Valdir me convidou para estar aqui para auxiliar, na verdade, que é um cara que entende muito dessa questão de legislação de trânsito, é um cara que eu aprendo muito com isso daí, é um cara muito dedicado, né? E que a solução, a melhor solução para vocês é isso, né? Não tem outro. Eu podia estar fazendo aqui proselitismo, aqui eu tenho muitas pessoas que são meus amigos particulares, muitos de vocês sabem disso, né? Não é para mim que eu mentir para nada, mas a situação é grave, né?
E é preciso esse tipo de medida, é preciso esse tipo de ação para duas coisas: uma, para assegurar o direito de vocês trabalharem, e a segunda, para chamar esses caras para a mesa, chamar os caras para a mesa, para a gente poder negociar e essa coisa funcionar. Terceiro e último, que eu ia esquecendo, não menos importante: quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Então lembre-se todos de vocês, que todo mundo que faz taxi-locação, taxista ou não, placa vermelha ou placa cinza, está exatamente na mesma situação que todos vocês, todos. Então, quer dizer, se a gente chega na frente, a gente tem poder de pegar, olha, está aqui, ó, essa aqui é a nossa turma, esse aqui é o nosso povo, esse aqui é o pessoal que está na roda, e quem vai chegar por último é que vai ter que ver esse tipo de situação. E depois, lá na frente, né, a gente pedir, a gente fazer autorizações, tudo direitinho, ou a liminar, né, que venha antes, vamos conseguir o tempo suficiente para fazer o debate sobre a norma. Que vocês têm que ter o direito de praticar qual é o preço que vocês vão cobrar. Não é o cara do Detran que sabe quanto que vocês vão gastar comigo, não é o cara do Detran que sabe o quanto que o carro de vocês se desgasta, dependendo da situação, dependendo da estrada, dependendo de onde vem, cada custo é um custo diferente. Não preciso dizer isso para vocês, mas uma norma que vai ter o poder público dizendo quanto vocês vão cobrar é um negócio complicado, na minha opinião. Então, para manter essa relação que hoje tem entre o taxista do taxi-locação, do frete e o seu cliente, né, ter um livre acordo, né, do pagamento do preço a ser cobrado, né, isso é uma coisa a se discutir. E para finalizar, que já foi lá na frente, né, sobre a questão do imposto, eu tenho também uma sugestão.